Pois é, o Taubaté está eliminado da Série 2 do Campeonato Paulista. O Burro da Central viu sua eliminação ser decretada agora há pouco para a equipe do Primavera em Indaiatuba, derrota por 2-1. Primavera que irá disputar a elite do futebol paulista pela primeira vez em sua história. Lembrando que o Primavera tem 98 anos de história e irá disputar a elite estadual pela primeira vez em sua longa história. A equipe do Primavera, que inclusive é uma SAF, assim como o São José. A eliminação do Taubaté, na minha opinião, foi construída na realidade no primeiro jogo, quando o Burro da Central perdeu para a equipe de Indaiatuba por 2-0 no Joaquinzão. Uma partida que inclusive contou com um pênalti perdido pelo Lucas Venuto ali na metade do segundo tempo. Um gol, né? Caso esse gol tivesse acontecido do Lucas Venuto, talvez o Taubaté poderia ir para o segundo jogo muito mais animado e com o ímpeto e com a possibilidade de voltar à elite do futebol paulista depois de 41 anos. A última vez que o Burro disputou a primeira divisão paulista foi no ano de 1984. Mas o Lucas Venuto errou o pênalti, o Primavera fez o 2-0 e com isso o Taubaté foi para esse segundo jogo com a difícil missão de vencer por 3 gols de diferença no tempo normal para levar a partida. Na verdade, 3 gols de diferença para conquistar o acesso no tempo normal e 2 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis. Mas não foi isso que a gente viu. Em menos de 16 minutos, o Primavera fez 2 gols e praticamente liquidou a sua classificação para a grande final e, consequentemente, o acesso à elite do futebol paulista. Então até teve até um certo fio de esperança quando o autor do segundo gol do Primavera foi expulso, e com isso o time do técnico Alberto Félix teve até mais espaço durante o jogo e até chegou a diminuir, né, com um gol contra do zagueiro do Primavera. Inclusive, o Taubaté fechou a Série 2 do Campeonato Paulista com seus jogos com o Primavera sem conseguir marcar um gol próprio, né? Visto que também o duelo do primeiro turno, da primeira fase entre Taubaté e Primavera, no jogo que terminou também 2-1 por Primavera em Indaiatuba, o gol que o Taubaté fez naquele jogo da primeira fase também foi um gol contra. Eliminação do Taubaté, né, claro, ficando de fora aí das finais da Série 2 do Campeonato Paulista e, consequentemente, também o acesso à elite também fica para o próximo ano. E o torcedor do Taubaté chateada porque esperava que o time fosse um pouco mais longe e nós aqui também da imprensa do Vale do Paraíba esperávamos que o Taubaté fosse representar a região depois de 13 anos na elite do futebol estadual. A última vez que a gente teve um representante do Vale do Paraíba na elite do futebol paulista foi em 2012 com o Guaratinguetá. Hoje o Guaratinguetá, que inclusive está licenciado, não disputa mais nenhum campeonato profissional. Com a eliminação, Taubaté vai agora para um segundo semestre, provavelmente de Copa Paulista. Existe essa conversa, inclusive, nos bastidores. A gente ainda não sabe se o time vai confirmar ou não a sua participação na competição do segundo semestre. Assim também como o São José, existe essa dúvida em relação à sua participação na Copa Paulista. Do copo meio cheio, eu falei o copo vazio, que foi a eliminação do Taubaté, mas falando do copo cheio, a gente pode até destacar uma boa campanha do Burro da Central, que brigou até o último minuto, inclusive no jogo de hoje, mesmo sabendo que a classificação com 2-0 era muito difícil. Os jogadores do Taubaté mostraram força durante os minutos que restavam para tentar pelo menos empatar ou até mesmo virar o jogo, colocar fogo na partida, mas a gente destaca também, eu destaco também principalmente essa força do Taubaté durante toda a competição. Time que começou muito mal, com 2 derrotas, primeiro para a Portuguesa Santista e depois no Clássico para o São José por 3-0. Depois disso o Taubaté conseguiu arrumar a casa, trouxe patrocínio, a torcida veio junto, o poder público veio junto e com isso o Taubaté conseguiu ficar entre os 8 primeiros colocados, chegar nas quartas de final e ainda eliminar o rival São José Esporte Clube num jogo que contou inclusive com uma falha histórica do goleiro Ariel Luciano. O copo vazio, Taubaté vai ficar pelo 11º ano seguido na segunda divisão do Campeonato Paulista, mas o copo meio cheio é que o Taubaté mostrou a sua força, mostrou sua resiliência e soube representar bem o futebol do Vale do Paraíba nesta Série 2 do Campeonato Paulista. Agora sim, a Série 2 acabou aqui para o Vale do Paraíba, o foco fica agora para a Série 4 com o Atlético Joseense, que entra em campo daqui a pouco, às 19 horas contra o Paulista, pela primeira partida das quartas de final da Série 4. Na Série 2, acabou o caminho para o Esporte Clube Taubaté.